Aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Boa noite, noite de segunda-feira, 18 de maio, um dia após o Santos tomar uma pancada do Curitiba na Neoquímica Arena pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estou acompanhando aqui um canal ao vivo de um jornalista que cobre o Santos, o Felipe Noronha. Tá ao vivo na Vila Belmiro porque é noite de reunião do Conselho para começar, né, a votação do novo estatuto do clube, torcida do lado de fora protestando, noite chuvosa, clima meio pesado, né? Lógico, né? A diretoria do Santos ela marcou a reunião do Conselho no mesmo dia que o Carlo Ancelotti anunciou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, né? E o Neymar tá dentro. O Neymar foi convocado, vai para a Copa do Mundo, né? Como eu já meio que já imaginava que poderia acontecer, né? Que eu falei ontem aqui, né? Falei um dos motivos envolvendo liderança, falta de personalidade de muitos jogadores, né? E esqueci de levantar uma outra tese também, uma outra questão que tem a seleção brasileira nesse primeiro semestre de 2026 teve casos sérios de lesões que tiraram pelo menos 3 jogadores, né? Que eram dados como certo na lista do Carlo Ancelotti, né? E pintou uma brecha aí pro Neymar entrar, né? Já que o Neymar tem uma história, né? Até mesmo que não tenha sido campeão do mundo com a seleção brasileira, tem uma história bacana, legal com a camisa da seleção brasileira. Sempre demonstrou muita personalidade com a camisa da seleção brasileira, né? Mesmo eu acreditando que pelo mérito futebolístico ele não fez, não estava fazendo por merecer ser convocado, mas entendi porque ele foi convocado, né? Vamos lá, tá? Vou deixar um pouquinho essa reunião do conselho de lado e vou falar sobre a lista do Carlo Ancelotti, tá? E de um modo geral até que eu gostei dela, gostei, né? É, vamos dizer assim, foi o que deu pro Carlo Ancelotti convocar, porque muita coisa aqui o futebol brasileiro não fornece para ele, tá? Mas eu vou chegar lá, tá? Vamos lá. São 26 convocados agora, né? Não são mais 23, né? Até a Copa do Mundo, até a Copa passada, eram 23 convocados, agora são 26. E uma Copa do Mundo com 48 seleções. Então, o caminho do finalista ou das seleções que vão disputar terceiro e quarto serão agora 8 jogos ao invés de 7 jogos, tá? Então vamos lá, quais foram os goleiros que o Carlo Ancelotti convocou? Convocou 3, convocou o Alisson do Liverpool, o Ederson que está no Fenerbahçe e a surpresa começou no terceiro goleiro, que é o Everton, né? Que fez história no Palmeiras, ganhou Libertadores com o Palmeiras, ganhou título brasileiro, Copa do Brasil, né? E hoje está no Grêmio, né? E é uma grata surpresa, mas até certo ponto, na minha opinião, faz sentido, porque o Everton participou do ciclo olímpico, ele desenvolveu parte da carreira dele, né, servindo a seleção brasileira. Então, em 2016 foi campeão olímpico inédito, né, um título, uma conquista de ouro inédita com a seleção brasileira. Já tinha sido convocado lá atrás por outros treinadores, não foi convocado desde que o Ancelotti assumiu a seleção brasileira, mas tem um ciclo feito com a camisa da seleção brasileira, então não é uma coisa tão absurda o Everton ser convocado, né? Prefiro ele do que o Hugo Souza do Corinthians, me desculpe, acho que o Hugo Souza, a seleção brasileira é muito para ele, né? Lembra um amistoso que o Brasil fez com o Japão, tá? O Brasil perdeu, inclusive, né? E dois dos 3 gols que o Brasil tomou foram falhas dele, tá? Então eu acho que o Everton nesse quesito fica como terceiro goleiro do que até o próprio Hugo Souza. E um detalhe em relação ao Alisson. O Alisson desde março, né? Desde a segunda quinzena de março, que ele não vem jogando no gol do Liverpool, né? Porque ele sofreu uma lesão na coxa, né? E vem se tratando, né? E inclusive, obviamente, que os médicos da seleção acompanhou, né, o quadro dele e tudo mais, tá? Então ele foi convocado, vai para a Copa, tá? E caso ele não reúna condições ainda, pelo menos no primeiro ou no segundo jogo, ser titular da seleção, vai o Ederson no lugar dele, né? O Ederson que está no Fenerbahçe da Turquia.
mas ficou durante 8 anos, né, de 2018 a 2025, 7 anos, jogou no Manchester City, né, foi comandado pelo Pep Guardiola, foi campeão da Champions com o Manchester City, né. Então tanto o Alisson quanto o Ederson estão indo para a sua terceira Copa, tá? E aí, vamos lá, o Ancelotti, ele anunciou depois os defensores, então não há uma distinção entre laterais e zagueiros, defensores, tá? Mas dá para matar a charada aqui sobre quem vai ser os laterais dele, tá? Em primeiro lugar, convocou o Bremer da Juventus, o zagueiro, tá? 29 anos, tá? Gostei da convocação do Bremer, tá? Eu acho o Bremer um ótimo zagueiro, tá? Passou pelo Torino, iniciou sua carreira no Atlético Mineiro, tá? E haja vista o que vem atrapalhando a evolução da carreira do Bremer, eu posso falar isso que o Bremer joga num time que eu torço lá na Europa, que é a Juventus, né? O que vem atrapalhando a evolução da carreira do Bremer é as sucessivas lesões que ele vem tendo, tá? Mas nessa reta final ele conseguiu se sustentar legal, foi chamado pelo Ancelotti, boa convocação. E aí, né, vem o Danilo, que joga no Flamengo, tá? O Danilo ultimamente tem jogado como zagueiro, mas pode também ser uma opção para a lateral direita, tá? Danilo é um jogador experiente, tá? E também na zaga há um problema seríssimo, porque ele perdeu o Éder Militão do Real Madrid, sofreu uma lesão séria na coxa, passou por cirurgia, não vai poder ir para a Copa, né? Então, isso aí abriu lacuna até pro Danilo, né? Tá aí, o Danilo também já tem histórico com a seleção brasileira e tudo mais. Como lateral direito, evidentemente que ele vai ser um cara mais defensivo do que ofensivo, porque ele já não tem mais pique, embalo para ir e vir, né? Então é uma convocação que preenche dois setores, tanto a zaga quanto a lateral direita, né? E aí, para a lateral esquerda, tem aqui o Douglas Santos do Zenit, né? Jogador que está jogando lá no futebol russo, né? Confesso que vi muito pouco desse rapaz, tá? Não me chamou a atenção tão grande assim, né? Mas é uma opção para a lateral esquerda, já tinha sido convocado antes, já participou, se não me falha a memória, da última Copa América, que do comando do Dorival Júnior, né? Aí na sequência ele colocou o Gabriel Guimarães, do Arsenal, ok, bom zagueiro, tá? Isso aí já vinha sendo convocado. Depois pegou o Ibanes, né? Jogador que está no Al-Ittihad, não, o Al-Ali, né? Do futebol da Arábia Saudita, tá? Ele deixa eu ver aqui, Ibanes tá mais como, deixa eu ver, desse time dele aqui, tá? Ibanes, zagueiro, né? Zagueiro pelo lado esquerdo, né? Então, isso aí confesso que eu não estou familiarizado, eu não sei exatamente quem é esse rapaz, mas tá na convocação do Ancelotti, aí depois ele pegou o Léo Pereira do Flamengo, tá? Mais um jogador do Flamengo, tá? Ok, né? Eu acho que principalmente por causa da ausência do Éder Militão entrou o Léo Pereira, né? Na reta final o Léo Pereira ganhou espaço, né? Porque o Danilo é um jogador que já vinha sido convocado bem antes, né? E o Marquinhos do Paris Saint-Germain, né? Ok, vai para a sua segunda Copa do Mundo, acho, né? Não acho, eu nunca achei, eu sempre achei o Marquinhos um jogador superestimado, tá? Ou seja, um jogador que muita gente acha que ele é baita zagueiro, e eu não acho isso tudo, mas tudo bem. Tá, vem sendo convocado de uns 2, 3 anos pra cá, participou da última Copa do Mundo, entendeu? Então, beleza, já tem a questão da experiência e tudo mais, entendeu? Mas, obviamente, tá? E pra finalizar, né, ele pegou o Wesley, tá? Que até a temporada passada, até o ano passado era jogador do Flamengo. Eu me lembro que o Wesley, quando jogava na lateral direita do Flamengo, já vinha defendendo a convocação dele, tá? E ele passou a ser convocado justamente depois que ele se transferiu para o Roma da Itália. Só que tem um detalhe, no Roma, ele é um jogador que está jogando, ele joga como meia pelo lado esquerdo do ataque, tá? Então o Ancelotti pegou ele aqui, em referência às raízes dele de lateral direito, tá? Então pode-se dizer aqui que os dois laterais direitos, tá?
fica o Wesley, tá? E aí pode ficar o Danilo como opção para substituto, né? E pelo lado esquerdo tem o Alexandro, né? Que ele também chamou, né? Também jogador do Flamengo, né? Tem o Alexandro, tá? E fica o Douglas Santos, né? Fica o Douglas Santos como seu reserva imediato, né? E aí, vamos lá. Na sequência aqui, né? Aí ele vai para o meio de campo. Aí o meio de campo é um setor bastante fraco da seleção brasileira, tá? Mas aí a culpa não é do Ancelotti. Eu acho que a culpa é do próprio futebol brasileiro, tá? A base do futebol brasileiro que nos últimos anos não vem criando principalmente meias de ligação ou meias atacantes eficientes, tá? Notáveis, tá? E talvez o calcanhar de Aquiles dessa seleção com certeza é o meio de campo, tá? Mas aí ele chamou o Bruno Guimarães, que joga no Newcastle, da Inglaterra, ok, é um jogador que já vinha sendo convocado. Casimiro, ok, tá? É um jogador que o Ancelotti trouxe de volta para a seleção brasileira, né? Porque o Casimiro participou da Copa do Mundo, depois que da Copa do Mundo do Catar, não tinha sido convocado, né? Voltou a ser convocado com o Ancelotti. Eu vou voltar a falar do Casimiro, porque ele falou uma bobagemzinha em relação a um jogador que eu vou citar o nome mais para frente, né? E aí, para complementando o meio de campo, ele pegou o Danilo do Botafogo. O Danilo começou no Palmeiras, né? O Danilo, ele formou uma ótima lá atrás, né? No início dos anos 2020, ele formou uma ótima dupla de volante no Palmeiras com o Zé Rafael, tá? E é um grande jogador. Gostei da convocação dele, achei uma convocação bastante interessante, tá? E pegou o Fabinho, que joga no Al Ittihad da Arábia Saudita. Confesso que pouco sei sobre esse rapaz, né? Não posso falar muita coisa, né? E para finalizar o meio de campo, pegou o Lucas Paquetá do Flamengo. Esse aí, meu Deus do céu, esse aí também é outro da lista dos jogadores superestimados, tá? Que não joga tudo aquilo que aparenta jogar, tá? Na minha opinião, um jogador mediano, um jogador que está na média, né? Chegou a jogar no futebol inglês, no West Ham, tá? Se envolveu no escândalo lá de uma provável manipulação de resultados através de apostas e tudo mais, envolvendo um familiar, um amigo dele. Ok, se livrou de pegar uma cana em relação à sua carreira, né? Pesada, né? O Flamengo no início desse ano agora pagou uma nota violenta para trazer ele de volta, né? Deixa eu ver quanto que o Flamengo gastou nele aqui, tá? O Flamengo gastou nele 42 milhões de euros agora, nessa janela de janeiro, para trazê-lo de volta, né? Não acho isso tudo, nunca achei isso tudo, simplesmente acho que ele apenas é um bom jogador, na média de muitos outros aí, mas, tá? Né? Eu falei, a culpa não é nem tanto do Ancelotti. O futebol brasileiro não fabrica, não produz grandes meias, tá? Então, a culpa é basicamente, entre aspas, da base do futebol brasileiro que não fabrica, não produz, tá? E é isso. Antes de continuar, deixa eu voltar para a zaga, há uma ausência, né? Eu achei que ele fosse chamar o Thiago Silva, tá? Ele não chamou o Thiago Silva, tá? Thiago Silva, capitão e tudo mais, né? Pela experiência, né? Enfim, da minha surpresa aí, o Thiago Silva de fora, né? Depois, vamos lá para os atacantes, né? Aí ele pegou o Matheus Cunha, que joga no Manchester United. Pegou o Endrick, que joga que está aqui acreditado como jogador do Olympique de Lyon, tá? O Endrick, nossa, eu gostei da convocação do Endrick, cara. Gostei muito da convocação do Endrick. Sabe, 19 anos de idade, tá? Deve fazer 20 anos agora, né? Durante a Copa. Não, ele é de 2006. 21 de julho, então vai fazer 20 anos agora durante a Copa. Já na reta final da Copa, inclusive, né? Gosto dele pela personalidade, não tem medo de cara feia, cai pra dentro, tá? Perdeu um espaço no Real Madrid, foi emprestado pro Lyon, chegou no Lyon em janeiro, chegando, causando,
fazendo gol. Com a camisa da seleção brasileira, me lembro de 2024, quando o Dorival Júnior assumiu ali, né? O Dorival Júnior já encarou 2 amistosos com seleções top, né? Jogando contra a Inglaterra e Espanha. O Endrick fez gol nos 2 jogos. A Espanha, então, foi um jogo sensacional, 3-3. O Endrick entrou, salvou a lavoura, tá? Ou seja, tem personalidade, tá? Chama a responsabilidade para si, tá? Não tem medo de cara feia. Já mostrou isso com a camisa da seleção brasileira, tá? Então, aí eu vou voltar no Casimiro. O Casimiro deu uma entrevista muito infeliz, sabe? Pejorativa, falando, decrescendo o Endrick, falando inclusive que não é jogador de grupo e tudo mais, sabe? Uma postura completamente errada, indigna de um capitão, tá? Um jogador que está começando a carreira agora, tá certo? Então, foi muito mal o Casimiro, sabe? O Casimiro provavelmente está aí deve jogar a sua última Copa do Mundo. É um jogador de 34 anos de idade, provavelmente é a última Copa do Mundo dele. E o Endrick está com 19 para fazer 20 anos. Está iniciando a sua jornada. Não é assim, mandou mal publicamente, sabe? Deu uma queimada no moleque desnecessária. Foi péssimo o Casimiro nessa. Foi muito péssimo nisso, tá? Aí na sequência ele convocou dos atacantes, chamou o Luiz Henrique, do Zenit. Luiz Henrique, 2024, um ano sensacional com o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, fazendo gol na final. Enfim, com a camisa da seleção brasileira teve alguns momentos em que entrou como opção de segundo tempo, também entrou incendiando jogos, tá? Então uma boa convocação. Aí na sequência tem o Gabriel Martinelli, do Arsenal, ok, tá? Rafinha, Vinícius Júnior, óbvio, esses 2 estariam, tá? Aí vem uma surpresa graciosa para mim, que é o Igor Thiago, jogador do Brentford, da Inglaterra, tá? Se não me falha a memória, ele é atualmente o vice-líder do campeonato, vice-artilheiro do campeonato inglês, tá? Então, entrou nessa última série, nessa última data de amistosos, ele entrou, ele fez gol de pênalti, inclusive, né? Eu acho que o Endrick deu a bola para ele bater o pênalti e tal. Enfim, uma grata surpresa, parabéns para ele, conseguiu, né, na reta final colocar seu nome lá, tá? E aí vem o nome do Neymar, né? Que quando o nome do Neymar foi anunciado foi uma loucura. O Ancelotti teve até que dar uma parada na leitura da lista, né, porque foi ovacionado, né, dando a entender que se o nome do Neymar não tivesse na lista, o Ancelotti sairia de lá sob uma chuva de vaias, né, mas não, né, enfim, entendo a convocação do Neymar, tá? Falta um nome aqui que eu vou falar ainda, né? Vamos lá. Desde que eu me dou por gente que acompanha o futebol, tá? Eu nasci em 1977. Portanto, eu tô com... Vou fazer 49 anos agora em julho, mês 7, tá? Então, eu acompanhei as 2 campanhas que o Brasil venceu a Copa, né? Inclusive a Copa de 94, o tetracampeonato foi na data do meu aniversário, de 17 de julho, tá? Eu considerei aquilo ali um baita aniversário, que eu fazia parte de uma geração que até então nunca tinha visto o Brasil ser campeão do mundo, né? Só ouvido histórias passadas, tá? E vamos lá. A seleção brasileira sempre teve, independente do técnico ser incompetente, tá? Eu peguei uma safra na década de 90, começo dos anos 2000, nossa, o Brasil tinha uma safra de ótimos jogadores, protagonistas dos seus times da Europa, artilheiros, vencedores, alguns deles ganhadores de prêmio de bola de ouro, enfim. A seleção brasileira, independente do esquema tático que o técnico monta, sempre teve aquele jogador diferenciado, acima da média, que chamava a responsabilidade, chamava bronca, tá? Que na hora da onça beber água, falava, bola em mim que eu resolvo. O Romário foi esse cara, por exemplo, em 1994, tá? Ele foi além, na preparação lá na Granja Comari. Eu me lembro de uma entrevista coletiva que ele deu. Ele falou, não, nós vamos para os Estados Unidos, vamos ganhar a Copa, tá? Eu vou trazer a Copa para o Brasil, tá? Se vocês me virem voltar de lá sem o caneco na mão, pode cobrar de mim, pode me detonar, pode me chumbar, pode falar à vontade, mas vou lá e vou ganhar aquela Copa. Essa Copa é nossa
e acabou, tá? Eu garanto para você, nossa, quando ele falou isso, ele, nossa, chamou uma responsabilidade monstro para tu. Mas foi lá e fez acontecer, né? Faltou ser decisivo naquela final contra a Itália, mas bateu um pênalti que me fez gelar a veia, a maneira como bateu o pênalti, né? Tirando o goleiro italiano da jogada, enfim. Cumpriu o prometido, foi lá, sabe? Ele e o Bebeto lá na frente resolveram, mas principalmente ele pela personalidade, sabe? Marrento, arrogante, mas, cara, jogadoraço, sabe? Chamou a responsabilidade pra si, fez acontecer e trouxe o caneco. Aí veio 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, tá? Tinha lá na frente o Rivaldo e o Ronaldo. Dois caras que chamaram a responsa. O Ronaldinho Gaúcho estava lá, mas o Ronaldinho Gaúcho que a gente veria florescer para valer no Barcelona ainda não tinha florescido até aquela Copa do Mundo, né? Mas principalmente foi a Copa do Ronaldo e do Rivaldo. Os dois que chamaram a responsabilidade para si na hora da onça beber água. Lógico, tinha excelentes laterais, né? O Roberto Carlos, Cafu, enfim. Mas aquilo que eu falo, o Brasil sempre teve jogadores que chamaram de personalidade, que chamam a responsabilidade, e as conquistas das últimas duas Copas que o Brasil conquistou envolveu esses jogadores, né? Envolveu ter jogadores que essa característica, que esse naipe na seleção. E depois, né, de 2002 para cá, isso foi uma coisa que foi se desfazendo, né? Entrou a geração TikTok, geração de redes sociais, geração de Instagram, essas coisas todas, né? E parece que essa geração atual de jogadores se encolhe com a camisa da seleção brasileira, se sente pequeno, sabe? Não faz acontecer com a camisa da seleção brasileira, tá? O Vinícius Júnior entende muitíssimo bem de Real Madrid, tá? Dizem que o Real Madrid tem até psicólogo, né, para trabalhar isso, para detectar se o cara realmente está preparado para vestir a camisa. Não, é o clube mais midiático do planeta, é o que se exige mais, que não, o Real Madrid completou a sua segunda temporada sem título. Isso aí para eles é sinal de crise. Não pode. Cabeças vão rolar lá dentro, né? Porque é um clube que de vários anos para cá ele prioriza o sucesso acima de tudo e jogadores que realmente fazem esse sucesso acontecer. Se perceber que o jogador está definhando, se livra dele, vende, tchau, acabou, vida que segue. É assim. O Vinícius Júnior chegou a ser decisivo com a camisa do Real Madrid. Os dois últimas conquistas de Champions do Real Madrid, ele fez gol na final, tá? Então de Real Madrid o Vinícius Júnior entende muito bem. Tá, beleza, tá tranquilo, tá favorável. Mas em termos de seleção brasileira, é um zero à esquerda. Não fez nada relevante, não fez acontecer. Toma cartões bobos, estúpidos, burros. Não é o mesmo jogador, não faz acontecer. Parece que a camisa da seleção brasileira pesa, sabe? Um peso de um container sobre ele. A mesma coisa eu falo do Rafinha também, alguns outros jogadores, sabe? Paquetá, essa turma toda, essa atual geração. É uma geração de jogadores perdedores, fracassados com a camisa da seleção brasileira. Realmente, de lá para cá, principalmente de 2000, da Copa, né? Se a gente for usar Copas do Mundo como referência, da Copas do Mundo para cá, de 2014 para cá, o Neymar é o único que realmente não sentiu o peso, né? Dessa responsabilidade. Acho que o Vinícius Júnior deve estar com o quê? Com 25 anos? Deixa eu dar uma olhada na idade do Vinícius Júnior aqui. 25 anos, tá? Se o Vinícius Júnior com 25 anos tem 10 gols com a camisa da seleção brasileira, é muito. O Neymar, na idade dele, já tinha quase 3, já tinha praticamente 3 gols a mais, 3 vezes quantidade de gols a mais do que ele com a camisa da seleção brasileira. Não à toa que o Neymar hoje é o principal artilheiro da seleção brasileira em jogos oficiais. Tá certo? Não tem uma Copa do Mundo no currículo, mas nunca sentiu o peso de vestir a camisa da seleção brasileira, sabe? Sempre brilhou com a camisa da seleção brasileira, sempre fez acontecer com a camisa da seleção brasileira, sempre fez bonitas jogadas, bonitos gols com a camisa da seleção brasileira, tá? E essa turma aí, parece que fica, sabe? Em detrimento do Neymar já não tem mais aquele, passou por 2 LSA seríssimas, sabe? O metabolismo já não trabalha a mesma coisa, já não tem mais aquela explosão, aquele arranque, né? E essa turma, Rafinha, Vinícius Júnior, sabe? Lambendo eles, sabe? Como que dizer, só falta dizer, irmão, é bom que ele venha porque a gente, sabe? Pelo menos a gente fica tranquilo para fazer o nosso aqui,
sabe? As atenções vai ser ele, mesmo se ele está no banco de reserva. Comercialmente falando para a FIFA, tá maravilhoso, porque ele vai ser, mesmo no banco de reserva, será filmado direto, tá? Então ele, a presença dele lá dentro parece que alivia para esses caras, alivia para esses perdedores, para esses fracassados. São bons jogadores, tá? Não vão dizer que são ruins, são bons jogadores, mas que a camisa da seleção brasileira não fizeram acontecer, não fazem acontecer, tá certo? Tá? Como eu vi a geração dos anos 90 e começo dos anos 2000 fazer acontecer, tá? Participaram de toda uma escola de base, seleção olímpica e tudo mais, e tomaram crítica, tomaram porrada, mas chegaram lá. Tá, o Romário tomou crítica, já tomou muita porrada, mas já foi eleito melhor jogador do mundo. O Ronaldo Nazário Fenômeno já tomou muita porrada, mas já foi eleito 2, 3 vezes melhor jogador do mundo. O Rivaldo já foi eleito melhor jogador do mundo. O nosso último melhor jogador do mundo eleito, né? Se bem que o próprio Vinícius Júnior também foi eleito o melhor jogador do mundo, tem que só fazer essa justiça, né? Mas o Kaká também, em 2007, foi eleito melhor jogador do mundo, mas o Vinícius Júnior não consegue fazer acontecer com a camisa da seleção brasileira, a mesma coisa o Rafinha e alguns outros jogadores que passaram por lá, né? E, enfim, tá? Eu só vou me livrar, pegar leve, com essa geração nova que veio após Copa do Mundo do Catar para cá, como surgiu o Esteban Gento do Hendrick, tem personalidade, tá? É um ponta, tem o drible, tem o arranque, tem a finalização, tem a assistência, né? E aí vou chegar na parte que eu acho que é um dos motivos do Neymar estar presente, né? Teve duas desfalques sérios nessa seleção, com certeza 2 nomes que estariam na lista do Ancelotti, que é o Rodrigo e o Esteban, né? Os dois sofreram lesões, né? Sérias lesões, né? Exemplo do Éder Militão, sofreu sérias lesões. O Rodrigo teve o mesmo caso do Neymar, um LCA no joelho, né? E só deve voltar somente no ano que vem. Sofreu isso, né, agora nesse primeiro semestre de 2026. E o Esteban teve uma lesão grau 4 na coxa, tá? E só para entender, grau 1 normalmente é de 1 a 3 semanas de repouso. Grau 2 já fica ali entre 1 a 2 meses de repouso. Grau 3, 3 a 4 meses de repouso. Igual 4 geralmente exige intervenção cirúrgica, não tem conversa. Vai ter que ir para a mesa, vai ter que ir para o facão, tá? Então, a falta de personalidade desses jogadores, a falta de um líder, a falta de um cara que chama a responsabilidade dentro de campo, tá? E mais essas 2 ausências que estariam certamente na lista do Carlo Ancelotti, me faz acreditar que o Neymar pintou a chance para o Neymar entrar aí, né? O Neymar com certeza ocupou a vaga de um desses dois, do Rodrigo e do Esteban. A outra vaga, que eu pensei que poderia ficar com o João Pedro, começou no Fluminense, está no Chelsea, né? Não, ficou com o Ryan, tá? O Ryan, que é jogador do... Deixa eu ver, o Ryan que joga no Bournemouth, na Inglaterra, na Premier League. Ele foi transferido nessa janela agora de janeiro, né? O Bournemouth pagou 28 milhões e meio de euros por ele. Até então ele estava no Vasco da Gama. Esse Ryan, eu como torcedor santista, infelizmente lembro bem dele, né? Aquele trágico Santos de Vasco no ano passado, 2005, no Morumbi, 6-0 pro Vasco. O Ryan, junto com o Felipe Coutinho, acabaram com o jogo. Tá? O Ryan, toda vez que ele pegava na bola, ele pintava e botava a casaca do Santos. Tá? Grande jogador, futuro promissor, tá? Só que foi uma grata surpresa. Eu pensei que o João Pedro entraria. Tá? Falando em lambedores do Neymar, o João Pedro, entre Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, o João Pedro foi o que mais ficou lambendo, fazendo campanha para o Neymar ser convocado. Tá? Ficou fazendo tanta campanha para o Neymar ser convocado? O que aconteceu? O Ancelotti levou o Neymar e deixou ele de fora. Tá vendo, João Pedro? Pô, João Pedro, caramba, na hora da alça do beber água, na hora do vamos ver, na hora de quem vai e quem fica, defende o seu, faz o seu marketing, cara. Nossa, ficou fazendo tanto marketing pro Neymar, e aí, ó, ficou de fora. Foi o Neymar, foi o velhinho, né? O Neymar provavelmente é a sua última Copa do Mundo, tá? Ele ficou de fora.
vacilão, tá? Então é isso, eu diria que, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 jogadores convocados, ok. 75 a 80% eu gostei. Tem alguns nomes ali, principalmente que jogam no futebol árabe, russo, que eu não conheço, não estou familiarizado, tá? Não acompanho tanto, tá? Mas é o que deu para o Campeão Celular convocar, tá? Em relação ao Alisson, é o tal negócio, tá? O Alisson, o goleiro, ele já está há 2 meses sem jogar, tá? Está se recuperando de uma lesão. E foi convocado. Sendo assim, por que o Neymar não seria? Né? A gente não tem, tirando o Neymar, aquele jogador, principalmente lá no comando do ataque, chama a responsabilidade e fala, olha, bola em mim que eu resolvo. Dou um jeito de fazer a bola entrar no gol. Bola em mim que eu resolvo. Sendo assim, por que não convocar o Neymar? Mesmo eu achando que, né, por mérito, meritocraticamente falando, não faria por merecer. Mas sendo assim, por que não convocar? Tá? 2 nomes de peso ficou de fora da lista. O Rodrigo Estevão. Sendo assim, por que não convocar o Neymar? Mesmo ele não fazendo tanto por merecer assim. Tá? Bem, na verdade, o Neymar, desde que chegou no Santos, ele utilizou o Santos como seu spa para estar nessa Copa do Mundo. E ele conseguiu o que ele quis. Tá? Apesar dos apesares, é óbvio, é legal. É bacana ver um jogador do Santos indo disputar uma Copa do Mundo. Tá? Não é a primeira vez que eu vejo isso, mas aliás, essa lista do Ancelotti aqui, vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos lá. Vamos lá. O Everton do Grêmio, Danilo, ok, 2, Léo Pereira 3, tá? Vamos lá. Danilo do Botafogo 4, Lucas Paquetá do Flamengo 5, Neymar Santos 6. São 6 jogadores, né? Praticamente, vamos dizer assim, 1/4 da lista são de jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Tá? Eu lembro que na Copa de 2002 o Filipão levou 10 ou 11, quase que metade da lista dele era de jogadores que atuavam no futebol brasileiro, né? Tá? Mas enfim, Neymar foi, tá lá, né? Eu já meio que esperava isso, ok? Tá? E aí teve um repórter da Globo que ele falou uma coisa que eu concordei com ele, não peguei o nome dele, mas eu concordei com ele, né? Eu acho que seleção brasileira, tá? Muitas vezes a gente tem que parar para pensar que às vezes haver um ou outro nome é vontade popular, é da grande massa popular, tá? Havia um grande desejo de muita gente querendo o Neymar lá, mesmo sabendo que o Neymar não reunia condições físicas ideais para isso, tá? Mas no meu caso, eu não vou achar que o Brasil, o Neymar tá lá, o Brasil tem grande chance de ganhar o Hexa. Não, não tem. Não tem porque não é uma seleção ainda preparada para isso. Aí uma notícia importante, na última quinta-feira foi anunciado que o Ancelotti renovou seu vínculo com a seleção brasileira até 2030. Acho isso uma ótima notícia. Tá? Se tem um cara que, na minha opinião, está capacitado para trabalhar, desenvolver bem o próximo ciclo e quem sabe preencher algumas lacunas seríssimas que nessa seleção, é o Ancelotti, tá? E está vindo uma geração muito boa para ele trabalhar aí, né? O próprio Endrick, o Estevão, né? O Ryan, o João Pedro, tá? Sabe-se lá quais outros que vão surgir, né? Isso são 4 nomes que eu lembrei que eu puxei agora de mente, né? Sabe-se lá quais outros que podem surgir aí, tá certo? Então é uma geração muito boa para ele trabalhar mais para frente aí, tá? Então eu acredito que sim,
para 2030 há uma perspectiva de o Brasil realmente chegar forte. Para essa Copa 2026, eu acho que a França faz um trabalho espetacular. A França está desde 2014, até pretendendo gravar um vídeo sobre isso. Mas a França está desde 2014 com o mesmo treinador e sempre chega em Copas do Mundo com seleções com renovação no elenco. Não é sempre o mesmo, sabe, os mesmos nomes, né? Tem um nome ali que se repete e tal, porque o cara mantém, né, o nível e tal, mas sempre vem alguns jogadores novos, né? A Espanha, que é atual campeão da Euro, muito forte, tá? Portugal, com jovens revelações também está vindo muito forte. A Argentina, apesar de não estar fazendo um trabalho, não foi feito um trabalho de inovação tão grande assim também, tem uma espinha dorsal bem criada, bem feita, tá? Então são 4 das seleções que eu acho que estão melhores do que o Brasil para ganhar a Copa do Mundo. Mas o formato da Copa do Mundo, ele é um formato diferente do campeonato de pontos corridos, né? O que é um grande barato. Isso pode fazer por si só o que, né, o peso da camisa leva o Brasil, mas eu acho pouco provável pelos jogadores, sabe? Que o Brasil tem, que são bons jogadores. Estou dizendo, eles são ótimos jogadores. Só não fizeram acontecer com a camisa da seleção brasileira. Porque parece que a camisa da seleção brasileira pesa neles. Pesa. Tá? Pesa de um jeito que nunca pesou no Neymar quando o Neymar estava no auge. Tá? Na última Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado na Croácia de uma bobeira. O Neymar fez um golaço fazendo 2 triangulações ali. O Tite cagou no pau na substituição no segundo tempo da prorrogação. E o gol do empate da Croácia foi uma falha grotesca de posicionamento. Tá? Então, sabe, tudo bem, haja vista que, né, o Neymar não bateu um dos pênaltis, poderia ter batido, né, mas tinha tudo para ganhar na bola rolando e desperdiçou. Tá? É isso. Tá bom? Agora esperar o evento acontecer, o evento começar, tá? Tá ficando muito grande esse vídeo, daqui a pouco eu vou ter dificuldade de postar. Obrigado por ter me acompanhado aqui, até aqui. Gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá dislike, não tem problema, tá? Se for possível, se achar necessário, tá? Compartilha aí. Obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima semana e até a próxima.